Olá para vocês, eu sou o Alexandre Vasconcelos, eu sou autor deste livro aqui, O Brasil na Fórmula 1, que foi lançado em 2008 e depois teve a sua segunda edição em 2010 para 2011. E agora, em 2021, eu lancei este livro, que é o Leap Speed, Women Incredible Journey in Motorsport. Este livro é em inglês, o outro é português. Onde eu falo sobre a atuação das mulheres, a incrível jornada das mulheres no esporte a motor, começando em 1888 e chegando até fevereiro de 2021. São 1.137 mulheres que constam no livro e as suas histórias, algumas histórias simplesmente incríveis, né? Como Berta Benz, que em 1888, simplesmente sem saber dirigir, resolveu pegar o carro do marido e visitar a mãe, que morava a 100 quilômetros dali. Sentou no carro, ficou pensando como é que o meu marido faz mesmo, é assim, tal, pegou o carro e foi. E no meio do caminho teve que improvisar combustível, uma série de coisas, toda a história está ali no livro, né? O livro está organizado em 9 capítulos, sendo o primeiro capítulo eu chamei de Pioneiras, que são essas mulheres que entre 1888 e 1950 elas iniciaram esse movimento de se apropriar do direito de ir e vir, sentar num carro e correr e competir, e enfrentaram muitos preconceitos, muitos obstáculos, como Camille Degastre, que participou de Paris-Berlim na primeira vez, chegou em 32º lugar entre 100 concorrentes, e no ano seguinte, quando ela foi competir, os alemães não deixaram os franceses aceitar a inscrição dela, imagine vocês, porque ela tinha causado muita excitação lá em Berlim quando ela chegou, a mulherada ficou toda, e impediram que ela participasse. Mas ela voltou um ano depois, e foi muito bem novamente, chegou entre os 25 primeiros e tal. Muita gente nesse primeiro capítulo, como Helenice, que correu aqui em São Paulo, no Grande Prêmio de São Paulo em 1936. Ela pilotou uma Alfa Romeo 8C2-300. Eu tenho 5 fotografias inéditas, jamais publicadas nesse livro, foram cedidas para mim pelo Pedro Bittencourt da Oficina Artesanal. E ela, nesse Grande Prêmio de São Paulo, sofreu um acidente gravíssimo ali na Avenida Brasil com a 9 de julho. Aliás, eu morei ali perto. E dizem que ela foi para o hospital, ficou muito tempo internada no Hospital Santa Catarina, ali na Avenida Paulista. E dizem que por causa dela, muita gente batizou a filha de Helenice no Brasil por causa da atuação dela nessa corrida. Aliás, ela teve ótimos resultados na sua história automobilística, né? O segundo capítulo fala das mulheres na Fórmula 1, onde você encontra a Leila Lombardi, que foi a única mulher a marcar ponto na história. Depois você chega no capítulo de Mulheres na Fórmula Indy, onde você encontra a nossa Bia Figueiredo, grandes resultados ali, e a Danica Patrick, né, a única mulher do mundo a vencer na Fórmula Indy. Aí você vem para um capítulo que chama Grandes Mulheres, Grandes Conquistas, pilotos, mulheres que conseguiram vitórias, campeonatos, títulos, torneios inéditos, que jamais se pensou que uma mulher poderia conquistar, e elas foram lá e conquistaram, venceram preconceitos. Tem passagens engraçadas, tem passagens que são assim, incríveis você imaginar. Por exemplo, uma mulher ganha a corrida, sobe no pódio, aí o diretor fala alguma coisa para ela, ela faz assim, aí dão um prêmio para ela, e ela olha, não tem o segundo, não tem o terceiro. Por quê? Porque eram 2 caras e eles simplesmente se negaram a subir no pódio e assumir publicamente que tinham perdido para a mulher. Imagine você que cabeça, né? Depois a gente vai para um capítulo que eu chamei de Mulheres pelo Mundo. São mais de 500 nomes de pilotos mulheres em várias categorias, tá? O livro cobre Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, esporte protótipos, turismo, dragster, NASCAR, powerboat, moto, rally, motocross, rallycross. Eu tentei abrir um maior espectro possível, né, dentro do que foi conseguido levantar informação confiável, né? Tem também, por exemplo, a primeira brasileira a competir, né? Você sabe quem é? Está lá no livro, é interessantíssimo, ela está nas pioneiras, porque foi em 1941, mas eu vou deixar você olhar o livro para saber quem foi. Depois tem um capítulo que, para mim, é um dos capítulos mais importantes, que eu chamei dos registros ou as conquistas das mulheres. Tem 788 resultados obtidos por estas mulheres durante esse período, né?
É seguido de um capítulo de torneios só para as mulheres e encerra com as fontes de consulta. Eu espero que vocês tenham um dia agradável em Interlagos, nessa experiência incrível que é pilotar um carro de competição, que eu tive isso na vida lá em 1980, né? Eu andei a Interlagos com um Fórmula Super V, e que vocês se divirtam e tenham inspiração nesse dia e no livro, para quem sabe estar lá dentro do livro contando a sua história como piloto. Quero agradecer a Luciane pelo convite de fazer esse vídeo para vocês. Boa sorte, espero que vocês se divirtam muito. Tchau, tchau.